Nome de nosso Deus e Pai seja hoje eternamente louvado. Saúdo aos irmãos, meus amigos também, a todos que ouvirem esta palavra, este vídeo, com todos, com a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, e a paz de Deus seja com cada um. A palavra de Deus no capítulo de Gálatas, capítulo 5, e versículo 16 e 17, 18, 19 diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Meus irmãos, amigos, a Bíblia por ela só já diz quem ela é. E também até diz quem somos nós, mas ensina como nós devemos andar. Ela não precisa de ninguém para explicar o que ela é. Só você e nós lendo ela, ela já diz o que ela mesmo diz. De cada um de nós e também daquele que mandou a escrever. Porque o apóstolo Pedro, ele disse que as palavras que foram escritas e as palavras que foram colocadas na boca de homens vieram de Deus e foram colocados na boca de homens santos. Então são pessoas que nós, com certeza e com toda sinceridade e verdade, e sem nenhuma dúvida, podemos imitá-los, porque foram homens sinceros, retos, tementes, e que respeitava e amava aquele o qual nós buscamos todos os dias para alívio e também para podermos prosseguir a nossa vida nesta terra e também confiar na esperança que nós temos naquele que nos promete uma vida eterna. Não de mim, mas vou mostrar mais outros versículos na própria Bíblia, porque não precisamos e não preciso e nem tenho necessidade de mostrar para ninguém o que eu penso ou o que eu acho, mas o que a própria Bíblia diz a respeito deste assunto. Um pouco só, porque há muitas referências sobre isso. Porque ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, ninguém pode servir a Deus e ao diabo, ou a Deus e o mundo. Ninguém pode querer agradar nem ao Espírito de Deus e nem pode agradar a carne, tudo junto. Porque ou você vai odiar um e amar o outro, ou vai desprezar um e amar o outro. Não podemos também servir nem a Deus e nem a Mamon. Há uma explicação sobre isso sim. Isso nós encontramos aí no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Por quê? Mamon é muito conhecido. Ele é representado pela riqueza, pela ostentação
pela luxúria, pela vaidade, pelo egoísmo, tudo que é materialista e que vem do inferno. Ocorre também, né, que muitas pessoas servem a Deus em um período da vida e outros servem ao mundo ou aos prazeres da carne. Por exemplo, tentam servir a Deus quando estão na igreja, mas quando assim ou saem dela, servem aos prazeres do mundo. Elas preferem satisfazer as concupiscências, os desejos desenfreados da carne e servir ao Espírito Santo. Em Mateus capítulo 13, versículo 22, em diante diz: E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra de Deus. Aquela palavra, aquela semente que foi semeado e caiu entre espinhos, é o que aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera na pessoa. Meus irmãos, também lembremos que o salário do pecado é a morte. Está em Efésios capítulo 4. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em Efésios capítulo 5 também diz: Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, ou seja, nem comentem, nem falem sobre isso entre nós irmãos. Como convém os santos. Nem torpezas, também não devemos estar nem falando sobre isso nas nossas conversas, na nossa casa, dentro das igrejas, a não ser ensinando que não se deve fazer essas coisas. Também nem pavorices, ou parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Como eu já disse, a Bíblia por si só fala tudo. Então não vamos fazer como fazem aqueles que recebem a semente, a palavra de Deus no coração, e quando saímos dali, daquela comunhão, daquela roda de palavras gostosas, que é a palavra de Deus, diante daquele culto, não vamos chegar no mundo no outro dia e ver aquelas coisas que vivíamos antes e deixar se levar por elas. Assim, até aqui, Deus tem nos ajudado. Assim eu agradeço a Deus, agradeço também a todos que puderem, que ouvirem esta palavra, e que Deus continue te abençoando. E tenha certeza, essa é a palavra da vida, é a palavra de Deus. Que Deus abençoe, ore por nós, nós também aqui oramos sempre por todos. E Deus continue abençoando, e a paz de Deus seja contigo. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém.